Bom, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de começar essa atividade síncrona de hoje, que ela é a primeira. A gente vai ter duas atividades síncronas para o módulo 4, tá? Uma vai ocorrer hoje e a próxima na semana que vem, tá? Por que para esse módulo eu achei melhor dividir em duas, né? Atividades síncronas, ao contrário do que a gente fez para os demais. Porque nesse módulo a gente vai trabalhar duas questões importantes da evolução humana, né? Uma que faz referência qual futuro nos espera, né, considerando o que a gente tem de informações até o momento, né, que as tecnologias permitem a gente entender sobre a nossa evolução, quais são as prováveis perspectivas, que é o foco da aula de hoje, e eu achei interessante incluir na disciplina uma discussão sobre a evolução do comportamento humano, certo? Tem questões biológicas, obviamente, né, os comportamentos, eles têm uma base biológica, que no caso dos seres humanos pode ser maior ou menor, né? Nosso comportamento é muito modulado por aspectos culturais, aspectos históricos, né, sociais, e aí eu vou discutir essas questões na semana que vem. Então, alguns aspectos da evolução humana, né, que tem a ver com a questão evolutiva, aspectos da evolução humana que tem a ver com a questão biológica, né, então, por exemplo, vou discutir alguns achados a respeito da personalidade, evolução biológica, sexualidade, inteligência, né? Questão do vício. E aí, então, eu achei mais interessante deixar esse tópico para a semana que vem. Então, provavelmente, hoje, a nossa atividade síncrona vai acabar um pouquinho mais cedo, e aí a semana que vem também vai acabar um pouquinho mais cedo. Tá bom? E aí, eu vou apresentar, né, o módulo, para vocês terem uma ideia como ele está organizado. E aí, só lembrando, alguns alunos não postaram as atividades do módulo 2, né? Alguns entraram em contato comigo, e a gente já acertou isso, outros não, tá? Então, aqueles que não postaram as atividades ainda, entrem em contato comigo o mais rápido possível, tá? Módulo 2, eu finalizei os comentários e correções todas hoje, certo? Oi, Gabriela, você quer falar alguma coisa? Não, professor, ligou sem querer. Ah, tá, não, tudo bem. Então, o módulo 2 está fechado, pelo menos para a maioria de vocês. Por que eu estou insistindo nessa questão das postagens, né? Eu sei que alguns alunos acabam desistindo, né, ainda mais disciplina letiva, que muitos de vocês já completou a carga horária de letiva que vocês devem cursar, né? Então, muitos alunos acabam desistindo durante o processo, né? Ainda mais com essa situação da virtualidade, às vezes o aluno está com um monte de disciplina, ou está com sobrecarga, e às vezes ele opta por priorizar as disciplinas obrigatórias, né? Tranquilo acontecer isso. O que me preocupa é em relação aos grupos de seminário, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 34 alunos efetivamente matriculados, né? Que a gente tinha começado até com um pouco mais, mas alguns já trancaram a matrícula, e 24 fizeram postagem do módulo 2. Então, nesse conjunto, né, de 34 alunos, pelo menos 10 não fizeram postagem, de uma ou das duas atividades. Eu sei que 4 desses 10 são alunos que eu acredito que tenham desistido da disciplina, porque eles nunca acessaram o Moodle. E eu mandei e-mail e tudo mais, e me parece que eles também não estão no grupo do WhatsApp. Então, como não é possível contactar esses alunos e eles não ingressaram no Moodle em momento algum, eu acredito que eles tenham feito a matrícula e desistido da disciplina, certo? Mas desses 4 alunos, se eu não me engano, 3 deles estavam num grupo só. Então, não me preocupa. E um estava em um outro grupo, mas que tem mais alunos, então acaba compensando, né? De qualquer maneira, já tive retorno, até inclusive já me enviaram atividade por e-mail, tá? Já conversei no WhatsApp com alguns também, certo? Mas aqueles ainda que não entraram em contato comigo e não fizeram a postagem, só me informar. Para saber se você fez ou não a postagem, se por acaso não tiver avaliado no Moodle, ou se você tiver sem nota no Siscad, quer dizer que eu ainda não avaliei sua postagem, tá? A principal hipótese é que você não fez a postagem, efetivamente. Mas eu tive o cuidado de colocar que não postou, tá? E aqueles alunos que me mandaram por e-mail, não pelo Moodle, eu fiz a avaliação, coloquei a nota, fiz a avaliação, mesmo sem o aluno ter postado a atividade. Ok? Bom, dito isso, eu queria apresentar o nosso penúltimo módulo, né? Que o último módulo, que é o módulo 5, vão ser os seminários. Esse módulo, eu confesso para vocês que ele vai ser um módulo que eu acho que vai ser bem curioso,
né? Ele é basicamente um módulo que a gente vai discutir alguns aspectos bem interessantes da nossa evolução, que é a questão do comportamento, e uma perspectiva mais especulativa, né? Então a gente vai, digamos assim, viajar um pouquinho, principalmente na aula de hoje, que a gente vai falar da questão do futuro, certo? Então o módulo 4 é esse aqui, que tem essa figurinha, né, de um ciborgue e uma codificação aqui, né, de computador. E aí, nesse módulo, a gente vai discutir tanto a evolução do comportamento humano quanto o futuro da humanidade, certo? Eu coloquei, o início aqui está errado, porque, na verdade, esse módulo se inicia hoje mesmo, tá, gente? Que é dia 20. Mas, de qualquer maneira, o prazo final para postagem desse módulo é 23 de junho. E aí, o módulo 3, o que eu fiz? Como vocês vão ter digamos assim, um período longo, relativamente longo, para fazer a postagem do módulo 4, eu estendi a postagem do módulo 3 até dia 30 de maio, tá? Então, vai ficar até o próximo domingo. Até o próximo domingo, não, até o domingo da outra semana, certo? Que aí vocês têm um pouquinho mais de tempo para fazer as atividades do módulo 3. Bom, o módulo 4, vocês vão ter duas atividades avaliativas, né? Um texto narrativo, que vocês vão falar sobre o futuro da humanidade. Esse texto, né, a gente vai fazer uma discussão hoje, tem 2 textos de apoio, tá, que eu já coloquei também no módulo, que falam dessa questão. Vocês devem escrever um texto narrativo, ou seja, vocês vão contar uma história para mim, certo? Claro, essa história vocês podem se basear nas informações, né, que a gente vai discutir na aula de hoje, mas vocês podem também propor, né, algum cenário hipotético a partir do que a gente discutiu na disciplina, né, e a partir de leituras e vídeos e outras informações que vocês conheçam, né, ou tenham tido contato. O texto ele tem que ter um título criativo, ele tem que ter no mínimo 30 linhas, pode ser bem mais que isso, tá? Fique à vontade. Narrativa, geralmente a gente acaba até escrevendo textos mais longos do que 30 linhas, né? Mas eu coloquei só um tamanho mínimo para a gente poder ter pelo menos uma história contada ali, né? Aí tem uma formatação que é bem simples, é mais para exercitar vocês a seguir essas formatações que são tão comuns, né? Quando a gente envia documento para submissão de artigo, TCC, então para vocês mais se acostumarem a seguir os formatos pedidos, né? Oi? É para ter mais a cara, desculpa pela voz, é para ter mais a cara de, tipo assim, um livro de história do que um artigo científico, isso. Exatamente, a ideia é essa mesmo, Tayara. Porque o que acontece? O futuro da humanidade é especulativo, certo? A gente pode discutir essa questão do futuro da humanidade pensando numa perspectiva mais argumentativa, né? A partir de informações científicas e tudo mais. Só que é muito especulativo, porque a gente não consegue prever o futuro, né? A ciência não é mãe de nada. Então a gente consegue propor certas tendências evolutivas, né? Considerando que a gente sabe da história da evolução humana, mas a gente não consegue bater o martelo. Justamente por isso, eu achei mais pertinente que você escrevesse um texto narrativo ao invés de ser um texto com essa estrutura de artigo científico, certo? Inclusive, se vocês quiserem colocar ilustração, fique à vontade, tá? Beleza? Então, assim, fique bem à vontade. Na verdade, esse texto eu quero que vocês façam um texto mais para vocês curtirem, sabe? Escrever, falar sobre, como se vocês fossem conversar numa mesa de bar, mais ou menos isso, contar uma historinha, tá? Então, a ideia é essa na primeira atividade avaliativa, certo? Vocês têm até o dia 23/6. A segunda atividade avaliativa, quem já fez algumas disciplinas comigo, eu costumo pedir essa atividade avaliativa, que é o Minuto Lumière, tá? O Minuto Lumière, quem já fez didática aqui fez o Minuto Lumière, né? Agora eu tenho pedido também nas outras disciplinas, que eu acho que é uma avaliação alternativa que tem dado bastante resultado, tem gostado bastante do resultado que os alunos têm feito. E basicamente, o Minuto Lumière vocês vão gravar um vídeo sem corte, né? Então, basicamente, vocês vão propor uma historinha, vocês vão contar na frente da câmera, vão filmar, pode filmar com o celular, inclusive, e aí vocês vão gravar essa historinha em 1 minuto, certo? Na própria postagem sobre o Minuto Lumière, tem uma videoaula sobre o Minuto Lumière e também tem alguns exemplos de vídeos com essa estrutura, certo? Por favor, não façam uma apresentação de slide, não façam corte, porque aí não é Minuto Lumière, tá? E tem que ser um vídeo autoral. Vocês podem até propor, ao invés de vocês colocarem pessoas, né, para filmar pessoas, vocês podem filmar objetos ou coisas do tipo, tá?
Mas vocês não podem movimentar o celular tem que se manter parado, que essa é a ideia do Minuto Lumière, porque ele é baseado na técnica, né, proposta pelos irmãos Lumière, que basicamente era uma câmera parada, no qual toda a história, né, se desenvolvia dentro do enquadramento, e não é uma sequência de slides. Então, assim, a gente não espera que apareçam palavras, tá? Basicamente, vocês vão fazer vão trazer algum aspecto, né, do comportamento humano, da evolução do comportamento humano, e aí vocês fazem a ilustração nesse vídeo, certo? Eu tenho alguns minutos Lumière, eu não sei se os alunos que fizeram didática aqui, vocês me autorizariam a postar lá no grupo de evolução humana, para o pessoal entender a estrutura? Sim. Posso postar? Não tem problema? Ok, então eu vou postar, os que vocês fizeram eu vou postar lá, tá? Para o pessoal ter uma ideia de como que ficou. Para a didática, que a proposta era outra, tá? Né? Aqui vocês têm que pensar na questão da evolução do comportamento humano. E aí também vale a criatividade. Quem já fez o Minuto Lumière sabe que o maior problema é basicamente você propor que você vai contar e na hora da gravação, assim, não tem interrupções, né? Porque como é uma gravação sem corte, basicamente você coloca o celular parado e filma o que vocês querem que aconteça, né? Então vocês vão ter que tentar conseguir esse 1 minutinho para fazer essa gravação, certo? Não tem trabalho para editar, que um grande problema para vídeo, na minha opinião, é a edição posterior, né? Que a gravação em si gera alguns problemas, tudo mais, mas a edição ela é um pouco mais complicada. Nesse caso, não tem essa etapa, né? E é um vídeo que a duração máxima é de 1 minuto, que é por isso que chama Minuto Lumière, certo? Qualquer dúvida vocês podem ir colocando lá no WhatsApp. Tem até o dia 23 de junho, tá? Então, essas duas atividades vocês vão ter mais ou menos um mês aí. Vocês vão perceber que tanto a temática dessa semana quanto a temática da semana que vem são temáticas que atiçam muito a nossa curiosidade, tá? Porque envolve aspectos do nosso cotidiano real, sabe? Então, por exemplo, a questão da inteligência, né? Será que existe alguma causa biológica, né, e evolutiva para a inteligência? E as personalidades, né? Existe um complexo, né? Um complexo rol de personalidades possíveis para os seres humanos, né? Será que, em alguma medida, existe alguma base biológica e existe alguma explicação evolutiva que determinados comportamentos relacionados à personalidade, eles se mantêm, né, na nossa espécie? Então, a gente vai discutir essas questões na semana que vem e eu acredito que vocês vão se divertir bastante, certo? E aí, na semana que vem, eu falo um pouco mais dos seminários também, tá? Que a gente encerra essa parte, que aí vocês vão voltar a ter atividade síncrona só no finalzinho de junho, que aí já vão ser os seminários, ok? Alguma dúvida em relação ao módulo 4, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida sobre esse Minuto Lumière. Eu não entendi, não. Dá um exemplo, mais ou menos. Eu vou tentar, vocês me falem se aparece para vocês. Eu vou pegar esse aqui, tá? E vou mostrar para vocês um Minuto Lumière. Galego, eu acho que para sair som no vídeo, você tem que parar de gravar. Não tenho certeza. Será? A Catarina tinha me dado uma dica. Você tem que tirar o fone de ouvido. Ah, tá. E aí deixar o som no ambiente? Isso, deixar o som do computador no máximo que dá pra gente ouvir. Tá, deixa eu colocar aqui então. Vou colocar. Tá projetado, o vídeo tá em tela cheia para vocês aí já? Tá sim. Perfeito. Então eu vou projetar.
Pessoal, deu para ver o Minuto Lumière? Ai, ficou muito legal. Ficou muito bom, né? Esse aí. Então, basicamente, assim, o que é esse, se eu não me engano, esse Minuto Lumière foi um trabalho de alguma escola, se eu não me engano, tá? É que eu não lembro agora, deixa eu ver se tem. Bom, tem informação lá no vídeo, mas foi tipo um trabalho, eu acho que foi um trabalho escolar, né? E aí, basicamente, qual que é a lógica do Minuto Lumière? Você bola uma narrativa, você vai ter que planejar essa narrativa, né? E aí você faz ela acontecer na frente da câmera, sem mexer a câmera, no caso ali, foi um celular deitado, né, na horizontal, é melhor vocês gravarem na horizontal do que na vertical, e aí colocaram toda a cena. Então vejam que teve 1 minuto só de duração, e aí conseguiram contar uma historinha, né? Só que aí, no caso, o tema era livre, né? Para esses alunos, vocês vão ter que escolher alguma questão sobre o comportamento humano, né? Sobre a evolução do comportamento humano, e contar as historinhas. Eles colocaram sonorização, mas o ideal é que seja mudo, tá? O vídeo, porque quando os irmãos Lumière fizeram as primeiras filmagens, né? E esse exercício ele é baseado nessas primeiras experiências dos irmãos Lumière, que foram os inventores do cinema, né? Acho que isso acontece para vocês, né? Quem inventou o cinema foram os irmãos Lumière, e eles basicamente gravavam cenas do cotidiano mantendo a câmera parada, né? No início eram vídeos bastante curtos, né? Mesmo porque a tecnologia não permitia que se gravasse filmes com durações maiores, né? Isso vai acontecer um pouquinho posterior a essas primeiras, né, iniciativas lá dos irmãos Lumière no finalzinho do século XIX, certo? Ficou mais claro, Ana? Ficou sim, agora é pensar em o que colocar no O que vídeo. colocar no vídeo. Eu vou colocar o das meninas, né, que fizeram didática. A proposta do vídeo na didática era fazer alguma coisa relacionada à interação professor-aluno, né, ensino-aprendizagem. Então é uma outra proposta, mas só para vocês terem uma ideia quais foram as saídas, né? Então eu coloco, assim que acabar a atividade síncrona aqui, eu disponibilizo no grupo do WhatsApp. Certo? Mas tem esses modelos aí, tá, os 3 exemplos, né? Que eu coloquei. Inclusive, teve um que eu fiz um curso de especialização e tinha uma das atividades era fazer Minuto Lumière. Aí eu fiz uma filmagem, aí você podia fazer de qualquer tema, né? Eu fiz com a minha cachorra e a minha gatinha, que não está mais aqui. Aí tem que parar de falar dela, né? Bom, pessoal, mais alguma dúvida em relação a esse módulo? Eu de minha parte não tenho muito, não. Tô tranquilo. As dúvidas vão surgir agora, que nós vamos discutir o futuro da humanidade. Sim, e conforme for trabalhando com as coisas também. Sim. Por enquanto é aquele negócio, né? Primeira vez que você vê alguma coisa, tipo assim, que você sabe que você vai trabalhar com alguma coisa, dificilmente você fica. Você acha que você entendeu tudo, mas você fica assim, putz, mas eu tenho como bolar a pergunta. Mas aí tipo, conforme você vai trabalhando, você vai chegando nas dificuldades que você vai surgindo dúvidas, né? Exatamente, Silvano. Isso me lembra que quando eu fiz graduação, eu amei fazer disciplina de evolução, né, como aluno. E eu lembro que a professora foi minha orientadora, né, de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu tenho uma relação com o grupo de pesquisa, participo das reuniões do grupo de pesquisa com ela até hoje, né? E eu lembro que a aula dela era muito boa e eu saía da aula assim, entendendo tudo. Na hora que eu ia estudar, eu ficava pensando assim, gente, eu não sei nada. Eu não sei nada. Porque é aquela história, no primeiro contato parece que você vai meio que processando, aí na hora que você vai efetivamente verificar se você sabe ou não, é que você começa a perceber as dúvidas, né? O tema de hoje tem um aspecto que eu, digamos assim, que é intrigante, que é a especulação, né? Então, vocês vão perceber que numa parte da aula de hoje eu vou trazer algumas informações recentes da evolução humana, né? Então, a gente pensando assim no período de 10 mil anos, 5 mil anos para cá, que é um período bastante recente, né? Inclusive já até sobrepondo em parte com o período histórico, né? E não mais o período pré-histórico, que a gente vai ver. E aí depois eu vou especular um pouco sobre o que poderia acontecer, né? De agora em diante, considerando a informação que nós temos até o presente momento, certo? E aí nesse módulo eu sugeri para vocês, né? Nessa primeira parte, 2 textos, né? Inclusive um texto do ano passado, bem atual, tá? Tem um texto que é de 2013, que chama
o que o futuro nos espera. Agora eu me perdi, tá? O nome agora me fugiu da cabeça, mas é um artigo de 2013 que saiu numa versão especial da Scientific American Brasil, então está em português. E aí tem um artigo do ano passado que chama Homo Sapiens, Passado, Presente e Futuro, né? E aí nesse artigo a autora ela discute várias informações que já discutiu ao longo da disciplina, né? Na parte passada, na parte do presente ela traz algumas informações que eu utilizei para elaborar a aula de hoje, e aí tem a parte do futuro também que eu trouxe para a gente fazer a discussão, certo? Então, esse texto dela tem 3 partes, e a primeira parte, basicamente, foi tudo que a gente discutiu até agora na disciplina, e aí as outras 2 partes, ela se preocupa com informações mais atuais, e aí ela faz propõe certas perspectivas, certos cenários, certo? Bom, e então, quando a gente fala sobre o futuro da humanidade, a primeira pergunta é a seguinte, né? Os humanos atuais ainda evoluem? Então, essa é uma pergunta que alguns cientistas se posicionam dizendo que não, que nós estamos num momento de estase, ou seja, que basicamente, né, apesar de mutações poderem ocorrer e tudo mais, boa parte do efeito da seleção natural acaba sendo mitigado pela questão da evolução cultural. Então, alguns autores dizem, traz a questão das mutações, mas, porém, o efeito, né, a mutação traz a novidade evolutiva, mas a questão das frequências aléricas nas populações, a variação, depende principalmente da ação de deriva genética e de seleção natural, né? Então, alguns autores trazem a perspectiva que não, apesar de existirem as mutações, como a deriva genética e a seleção natural acaba tendo um efeito menor, então as populações humanas atuais elas estão mais ou menos sobre um equilíbrio dinâmico, né? Que a gente também pode chamar de estase. Mas outros autores dizem que sim, estamos em evolução, e a questão do coronavírus pode ser até um aspecto importante, né? Que tem uma questão, quando a gente pensa na evolução, a gente tem que pensar em algum tipo de pressão seletiva, como a evolução por seleção natural, a gente tem que pensar na pressão seletiva que elimina indivíduos ou mantém indivíduos, mas esses indivíduos que são eliminados, eles não se reproduzem, né? Então, se o indivíduo ele é eliminado, mas ele se reproduz em algum momento, quer dizer que, mesmo aquele indivíduo não tendo sobrevivido, a informação que tem a ver com a genealogia dele se mantém ao longo do tempo, porque ele produziu filhos, tá? Produziu descendentes. Então, a questão do coronavírus, muita gente veio a óbito, mas tem um grupo enorme de pessoas que veio a óbito que chegou a ter descendentes, né? Então, não teve uma seleção que eliminou indivíduos que tinham, digamos assim, maior suscetibilidade ao coronavírus. Então, a gente não pode, pelo menos para o coronavírus, a gente não pode traçar esse panorama, certo? Só que não é só o coronavírus que produz... Peraí, só um minutinho. Não é só o coronavírus que produz impactos, Não, foi né? sem querer. Ah, tá, foi sem querer, não, tudo bem. Outros micro-organismos causam doenças em seres humanos, né? E muitos deles acabam por eliminar indivíduos antes do período reprodutivo, e aí, no caso desses micro-organismos, eles têm um efeito evolutivo que pode ser considerado, certo? E aí, esses defensores, né, que os seres do não, né, que os seres humanos atuais não evoluem, eles trazem uma perspectiva diferente da evolução. Ao invés de a gente estar evoluindo biologicamente, a gente evolui culturalmente. Então, basicamente, o que muda são caracteres culturais, né? E, de fato, nós somos muito influenciados, né, pela cultura. A palavra meme, que a gente usa num sentido amplo, né, para trazer aquelas, digamos assim, aquelas representações da mídia, que de alguma forma elas podem ser utilizadas como uma perspectiva mais cômica, né? Big Brother, por exemplo, produziu vários memes, né? O No Limite também produziu alguns interessantes, né? Tem aquele da Ariadna rolando nas dunas, né? Então, essa ideia do meme é como se fossem pacotes ao invés de ser pacotes higiênicos, seriam pacotes culturais, né? E que, de alguma forma, podem interferir na nossa forma de estar no mundo, né? O Big Brother, eu sei que muitas pessoas têm críticas, né,
ao programa e tudo mais, mas é interessante a gente observar os vencedores, né? Porque, de alguma forma, os vencedores, eles sintetizam uma determinada perspectiva, né? Sociocultural do momento, né? Então, por exemplo, quando a Paula ganhou o Big Brother lá em 2019, né? Foi justamente logo no início da mudança política que a gente teve aqui no Brasil, né? Uma perspectiva um pouco mais de direita naquele momento. Aí você tem justamente uma pessoa que traz esse discurso muito forte, né? Porque a Paula era até chamada de Barbie fascista, né? Tinha umas coisas assim. E ela ganhou, quer dizer, naquele momento, pessoas com aquele posicionamento tinham uma certa aceitação. E aí o Big Brother seguinte, quem ganhou foi a Thelma, né? Uma mulher negra, que traz um discurso um pouco menos reacionário, um pouco mais progressista, né? E aí esse ano a gente tem a Juliette, que traz uma outra perspectiva também para o que a população, né? Pelo menos a população que assiste Big Brother acredita que seja, né, um campeão de um programa desses, né? Qual é um comportamento, porque o Big Brother é um programa que a gente julga comportamentos, né? Então, quais são os comportamentos aceitáveis, né? Então, vejo que nos últimos 3 anos, em cada ano, um comportamento foi mais aceitável que outro, né? E aí, se a gente pensa naquelas primeiras edições, né, que pessoas tipo Kleber Bambam ganharam, Diego Alemão, né, que teve caso com 2 meninas na casa e traiu uma na cara dura, né? Que inclusive essa menina que foi traída, ela está no limite hoje. Então, vejam que em cada momento você tem lá um determinado comportamento que pode ser mais valorizado pela sociedade, né? Então, é nesse sentido que funcionaria a evolução por memética, né? Seria essa questão desses certos aspectos culturais que vão, de alguma forma, modelar a forma que a gente vive, né, em sociedade. Então, os defensores, né, que os humanos atuais não evoluem, eles trazem mais a perspectiva da cultura do que da biologia. Porém, a gente também não pode esquecer que nós estamos expostos a condições de vida que são muito diferentes daquelas, né, que os nossos antepassados vivenciaram. Então, por exemplo, quando a gente fez eu pedi para vocês responderem, qual é a distância que vocês normalmente se deslocam ao longo do dia? A maioria de vocês trouxe lá um deslocamento de poucos quilômetros, né? 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. E aí, se a gente pensa nos nossos antepassados, eles eram nômades, né? Então, vejam que a informação biológica que nossos corpos têm são informações biológicas desses grupos de nômades, né? Que deslocavam 10, 20, talvez até um pouco mais, né? Quilômetros por dia. Então, é um corpo, né, que foi selecionado para conseguir superar esse tipo de condição, né? Então, nós temos aí uma capacidade muito grande de armazenar gordura, por exemplo. Então, só que a nossa condição de vida é uma condição de vida que a gente tem alimento disponível relativamente fácil, né? Vamos esquecer nesse momento, né, aquelas pessoas que não têm acesso a alimento de jeito nenhum, né? Tem um grupo importante. Eu vi uma pesquisa hoje que aqui no Brasil, cerca de 1/4 da população tem dificuldade de ter acesso a alimento, em virtude dessa questão da pandemia, né, perda de emprego e tudo mais. Então, houve digamos assim, uma perda de capacidade de conseguir alimento, né, para pelo menos 1/4 da população, né, mas temos 3/4 da população que tem alimento disponível com uma certa vontade, com uma quantidade maior do que aquela que efetivamente é necessária para manter a gente vivo. E somado a isso, a gente tem um gasto energético muito menor, né? Então, a gente tem lá informação biológica de armazenamento de energia, em virtude de uma alta capacidade de gasto energético, né? Só que a gente acaba tendo acesso fácil ao alimento e gastando pouca energia, certo? Então, assim, essa é uma questão muito, muito, muito importante para a gente pensar, né, o futuro da humanidade da perspectiva evolutiva. Eu já falei essa questão, né, que houve uma mudança de hábito, né, de nômade para sedentário, e isso tem várias implicações, principalmente em relação à disponibilidade de nutriente e gás de energia, né? Além disso, né, o ser humano, à medida que ele foi colonizando novos nichos, né, principalmente a partir das grandes migrações, né, e considerando principalmente as grandes migrações que o Homo sapiens realizou nos últimos 40, 50 mil anos,
né? Houve uma ocupação de nichos que antes não eram ocupados pelos humanos, então basicamente os seres humanos viviam na África, e ao sair da África, eles entraram em contato com uma diversidade de nichos enorme, né? Nichos dos ambientes tipicamente mais frios, com disponibilidade de alimentos diferentes daqueles que existiam na África, condições de clima, né, condições climáticas diferentes, altitude, que implica disponibilidade de oxigênio, né? Então, quanto maior a altitude, menor a disponibilidade de oxigênio. Então, existem aí uma série de mudanças, né, nesses nichos que os seres humanos foram ocupando. E, além disso, à medida que os seres humanos foram migrando, eles foram entrando em contato com outros predadores e, que é importantíssimo, né, a gente discutir, quando a gente pensa na evolução humana, há outros parasitas, né, além daqueles que existiam na África. E foi feita uma estimativa, né, que nos últimos 10 mil anos, vejo que é um período bastante recente, né, nos últimos 10 mil anos, basicamente os seres humanos já tinham se distribuído por toda a Terra, já tinham colonizado, né, América do Sul, Oceania, então tinha ser humano por todos os lugares, e que a taxa de evolução nesses últimos 10 mil anos foi 100 vezes mais rápida do que toda a evolução que ocorreu ao longo de toda a linhagem evolutiva desde 7,5 milhões de anos, certo? Então, houve uma aceleração na taxa evolutiva para a nossa espécie, indicando que a nossa espécie ela tem essa é uma característica importante da nossa espécie, né? Essa capacidade evolutiva, né? Ou capacidade adaptativa, a gente pode traduzir. Certo? E aí, algumas questões muito importantes de períodos mais recentes, né? Que, na verdade, essas questões aí, elas entram em confronto com toda a seleção natural que ocorreu, né, ao longo da nossa linhagem evolutiva e que nos tornou este organismo biológico, né? Então, uma questão importante que ocorreu há mais ou menos, a estimativa é entre 15 mil, 20 mil anos mais ou menos, que foi a revolução da agricultura. Nesse período, o homem ele foi capaz de dominar animais e plantas, então ele não precisa, a partir do momento que ele domina a agricultura, ele pode se estabelecer, né, em áreas e não mais ter hábitos nômades. Com essa questão, né, da perda desse hábito nômade, então os seres humanos eles passaram a ter uma dieta que é mais calórica, passaram a ter menos gasto energético pela falta de deslocamento e acesso a recurso alimentar fácil, e também ele passou a ter contato com outros organismos, né? Inclusive, há uma domesticação forte aqui nesse período, tanto de animais para alimento, como animais de companhia, né? Então, nesse período da Revolução da Agricultura, você tem principalmente a domesticação dos cães, mas pouco tempo em seguida tem a domesticação dos gatos também, né? Fora os outros animais, né, rebanhos e tudo mais, que foram domesticados nesse período. E esse contato com outros mamíferos também propiciou, né, saltos de parasitas, né, desses mamíferos para a gente. Da mesma forma que aconteceu a questão do Covid, né, do morcego saltou para o ser humano, então nesse período da Revolução da Agricultura também houve esse salto, né, principalmente de micro-organismos como parasitas humanos. Além disso, as guerras têm um papel importante. Guerras levam, né, a diminuição do tamanho populacional, e a gente sabe que diminuição do tamanho populacional tem impactos importantíssimos, né, principalmente porque quando as populações diminuem de tamanho, os efeitos da deriva genética tendem a ser intensificados, e eventos de deriva tendem a reduzir a variabilidade genética, e são várias as guerras, né, que acometeram a humanidade. Muitas dessas guerras ceifaram vidas muito jovens, né, quer dizer, então, eliminaram indivíduos que ainda não tinham se reproduzido, então isso tem impacto evolutivo. Eu não estou falando só da Primeira e Segunda Guerra Mundial, não, tá, pessoal? Estou pensando nas várias guerras que nós já tivemos ao longo da história, tá? A Guerra do Peloponeso, a Guerra dos 100 Anos, e só para citar algumas, tá? Então, várias. Além disso, há indícios, né, que existiam confrontos entre tribos pré-históricas, né? Então, esses confrontos poderiam também levar à perda de indivíduos, e isso poderia, de alguma forma, impactar evolutivamente aquelas populações. Galego, eu me pergunto se existem, por exemplo, pesquisas indicando, por exemplo, variabilidade genética de uma população depois de um período de guerra. A citar, por exemplo... Não existe. O Paraguai, depois de que a gente acabou com mais de 80% da população masculina dele.
Não tem, sabe por quê? Daria talvez para fazer isso com populações em guerra mais recentes, né? Talvez lá do Oriente Médio, Sim. alguma coisa assim. Porque o que acontece, né? Essas guerras que ocorreram no passado, não tem como você recuperar a informação genética do período pré-guerra, né? Então, para você poder ter um estudo evolutivo, você precisaria ter a informação genética. Poderia se utilizar, por exemplo, talvez informações morfológicas, mas muitas vezes, né, para que um evento, né, de perda de variabilidade tenha impacto na morfologia, isso às vezes demora muito tempo. Sim. Né? Se você pensar, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, que é a guerra de grande porte, né, mais recente, que foi em 45, você tem aí 3 gerações a partir da Segunda Guerra. Então, você acaba não tendo essa... ainda não é tempo, estudo, né? não é tempo suficiente, né? Não é tempo suficiente para avaliar a morfologia, né? Isso. Se tivesse algum tipo de... Porque hoje, por exemplo, a gente tem aí levantamento genético de várias... É que você não faz princípios evolutivos, né? Tem um exame de DNA... Você não fez ainda, né? Eu ainda não fiz. Numa das aulas, eu trago lá uma informação da minha história genética, né? Então, muitas pessoas fazem isso, então tem bancos de dados hoje com informações genéticas no mundo inteiro. Então, a pessoa se voluntariza, faz lá o exame, e aí você tem informações do seu genoma, só que isso fica num banco de dados, né? E aí é possível, daqui a um tempo, quando esse banco de dados tiver mais pessoas, né, nos arquivos, é possível você ter aí uma informação que pode ser utilizada para avaliar a variabilidade genética desse período. Né? Mas para poder conseguir fazer uma relação com o período anterior, precisaria ter uma informação desse tipo. Sim, mas, sim. Né, se a gente pensar no período pré-guerra, as ideias do Darwin elas estavam começando a ser incorporadas na educação, né? Ele tinha proposto isso no finalzinho meados do século XIX, né, para ser mais exato, e aí no comecinho, né, dos anos 20 é que isso começou a ser incorporado nos currículos escolares, então a ideia de evolução ela ainda era meio refratária. Se a gente pensar a questão da genética, então era pior ainda, porque apesar do trabalho do Mendel ele ser contemporâneo do Darwin, ele só foi recuperado no começo do século XX, então não se discutia muito isso. Apesar de que, né, o próprio Hitler utilizou de informações mendelianas e darwinianas para propor a eugenia, né? Sim. Então, você tinha ali, pelo menos naquela perspectiva, né, que é não só questionável, né, ela é repudiável, para falar a verdade, do Hitler, mas isso não é algo que era tão... Quer dizer, o Hitler tinha essa visão porque a ideia dele, na verdade, era que toda a população fosse ariana, né? Então ele tinha uma ideia bem de selecionar no sentido de eliminar, né? Os Sim. grupos que na perspectiva dele eram inferiores, né? E que não era ariano era inferior. Então tem isso tinha uma perspectiva desse jeito, mas não tinha um levantamento da variabilidade, né? Você tinha ali, na verdade, utilizar uma informação, que é a teoria darwiniana, para justamente excluir grupos, né, que eram considerados inferiores na perspectiva naquela perspectiva do nazismo, né? É a utilização a utilização de um conhecimento científico distorcido, né, para servir como justificativa política /militar, né? Sim, exatamente. Talvez o que tenha, Silvano, que eu acho que poderia ser informativo, a avaliação da variabilidade genética entre judeus, por exemplo, que tem uma relação com esse período de guerra, né? Então, você espera que as populações humanas elas tenham um X de variabilidade, né? Pelos estudos que já foram feitos, e precisaria verificar, por exemplo, se entre judeus essa variabilidade ela é maior ou menor, né? Uma variabilidade menor pode indicar essa questão dessa redução do tamanho do grupo, né? No período da Segunda Guerra, que pode ter tido impacto, né, nas populações depois. Sim, verdade. Então, poderia ter alguma informação desse tipo. E é muito comum entre judeus, casamento entre parentes, né? Isso que eu aumenta a endogamia. Também. Sim. Então, você pode ter uma redução provocada por essas ações, né? De seleção artificial, que foram promovidas pelo nazismo, e aí você tem, posteriormente, endogamia que mantém a variabilidade genética baixa, porque as informações genéticas de parentes vão ficar, né? Se você cruza parente com parente,
a diversidade genética é menor do que quando tem cruzamento parente não parente, né? Sim. Então, talvez com judeus poderia ser uma perspectiva, mas eu não sei se seria ético fazer um tipo de investigação desse tipo. Essa é uma outra questão a ser levantada, né? Eu não sei qual que seria o objetivo disso, porque quando você vai fazer uma investigação que ela tem uma questão ética importante, os benefícios que essa investigação traz, né, o acesso a essa informação traz, eles vão ser maiores que os prejuízos que essas pessoas vão ser colocadas, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que tem um histórico lá de familiares, né, que foram dizimados durante o Holocausto e tudo mais, será que toda essa dor, todo esse sofrimento que vai ser produzido nessas pessoas compensa a informação que você vai obter? Né? Então, é uma questão a se fazer. Mas, de qualquer forma, as guerras reduzem o tamanho populacional e redução de tamanho populacional tem impacto evolutivo, certo? Certo. Então, essa é uma questão. A escravização também tem impacto evolutivo e vocês conseguem entender por que a escravização ela tem impacto evolutivo, pessoal? Eu consigo pensar, me corrija se eu estiver enganado, galera. Eu consigo pensar o seguinte, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um êxodo forçado populacional, de uma fatia da população. Exato. Então, primeiro você tem isso. Obrigatoriamente. Você tem migração, né? Terra deles. Isso. Então, tipo assim, da onde eles saíram, ou haverá essa redução de variabilidade genética, porque tem menos indivíduos, né? Porém, no lugar onde eles foram levados, isso pode desencadear num incremento nessa variabilidade? É exatamente isso, Silvano. Porque se a gente pensar, né? Então, os grupos originais, né, dos quais, principalmente africanos, né? A gente tem que pensar, tem escravização em outros momentos, né? Mas a escravização que a gente está falando aqui é principalmente a escravização de negros, né? Então, de indivíduos africanos. Os grupos africanos, eles não são muito numerosos, né? Então, você tem aí, tirando que fosse, por exemplo, 10 indivíduos de uma tribo, você reduz drasticamente o tamanho daquela tribo. Você tem impacto evolutivo, né? Então, nas populações que ficaram na África, você pode ter um impacto, e é claro que o impacto maior, né, que a gente consegue, na verdade, não que o impacto seja maior, mas que a gente consegue ter mais resultados evolutivos disso, é o que aconteceu depois, né, que é a miscigenação em massa em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil isso é muito forte, né, tanto é que a gente não consegue definir qual seria um biotipo de um brasileiro, é muito difícil a gente definir um biotipo de um brasileiro, porque a população ela é muito miscigenada, e isso é um efeito evolutivo, né, tem um efeito evolutivo, obviamente. Inclusive, uma perspectiva futura é que esses limites étnicos, né, que existem hoje, né, então, indivíduos brancos, indivíduos amarelos, indivíduos negros, né, que ainda é muito forte nesses segmentos, a perspectiva é que a miscigenação se torne ela tem uma importância maior no mundo, e que isso que acontece aqui no Brasil, das pessoas serem miscigenadas, né, de ter uma miscigenação importante, isso seja uma realidade praticamente para o mundo inteiro, e não só para o Brasil, né. Aqui no Brasil isso é muito forte. Eu desconheço outro país do mundo que tenha, né, uma miscigenação tão intensa quanto aqui, né. Hoje em dia, na Europa e nos Estados Unidos, começa a se ter uma miscigenação, mas ainda assim, né, ao se andar nas ruas mesmo das grandes cidades, tá, europeias e das grandes cidades americanas, você não vê indivíduos, por exemplo, com cor de pele intermediária, ou indivíduos mestiço, é tão feio falar essa palavra, né, mas eu vou usar o termo aqui, tá, gente? Mas, por exemplo, mestiços japonês, chinês, tá? Não é tão comum quanto é aqui no Brasil, né? Aqui a gente vê casais multiétnicos, né? Não é tão comum a gente ver isso fora do Brasil, mas está começando a se tornar mais frequente, né? Então essa até é uma perspectiva. A gente vê várias coisas que normalmente quando é visto lá fora as pessoas estranham, né? Por exemplo, pessoas que são, por exemplo, mais morenas de olhos verdes, por exemplo. Exatamente. Inclusive eu estou lendo um livro que é de uma autora que chama Celeste NG, que eu não sei nem como pronunciar isso.
o livro, ela é asiática, né? Ela é chinesa, essa autora. E ela escreve livros que ela traz histórias de pessoas chinesas, né? Então, todos os livros dela trazem personagens chineses. E aí, nesse livro que eu estou lendo, tem um chinês que se casou com uma americana, né? Loira, de olho azul e tudo mais, e eles têm uma filha que tem traço asiático e olho azul. E aí ela cita, né, que a história se passa nos anos 80, né, e a menina, né, que é a personagem do livro, ela fala que ela não foi tão rejeitada na escola porque ela tinha olhos azuis. Apesar dela ter toda a fisionomia de uma asiática, ela tinha olhos azuis. Então isso, de alguma forma, naquele contexto cultural, amenizava um pouco a pressão sobre ela, né. Eu me pergunto também, galera, quanto que a miscigenação ela afeta, por exemplo, o combate do nosso sistema imunológico, por exemplo, a certas viroses. Porque, tipo assim, por exemplo, uma coisa que eu tenho eu tenho a impressão, e eu sempre tive essa dúvida, eu sempre levanto essa dúvida quando eu tô conversando com amigos meus. A gripe. A gripe nossa aqui no Brasil, quando a gente passa por uma gripe, por mais ruim que ela seja, na maioria dos casos, a gripe ou um resfriado, ela não coloca a gente de cama, né? Na grande maioria dos casos. Entretanto, quando eu vejo a mesma ideia de doença, no caso uma gripe, um resfriado, em outros países onde não tem uma miscigenação tão parecida quanto o Brasil, parece que é um vírus que derruba muito mais as pessoas. E aí eu sempre me pergunto se isso talvez alguma diferenciação que a gente tem devido à miscigenação, ou se é a diferença de tipos de vírus mesmo. Eu sempre fico nessas dúvidas. Essa é uma questão bem interessante, viu, Silvano? O que acaba acontecendo aqui no Brasil é que tem N fatores, né? Primeiro, que a população ela é mais nova, e a gripe, ao contrário porque uma coisa que foi propagada no começo lá da pandemia de Covid-19, que o efeito aqui no Brasil seria menor porque a população é mais jovem, né? Mas o caso da gripe especificamente, né, das doenças causadas por influenza, principalmente a faixa etária mais avançada, ela é mais suscetível. Então, isso pode ser uma explicação. População mais jovem, então você teria um impacto menor, né? Isso não foi verdade para o Covid, porque o impacto aqui está sendo grande, inclusive, entre pessoas mais jovens, né? Mas para a gripe, ok. Em relação à autora, inclusive esse artigo que eu sugeri que vocês lessem, ela traz justamente essa perspectiva sua, que a miscigenação seria uma forma de tornar o sistema imune mais competente, digamos assim, não é mais competente, mais versátil. Porque cada grupo étnico, né, tem uma história evolutiva diferente, que conviveu com diferentes tipos de agentes estranhos, né? Então, teve seleção natural aí durante a história que possibilitou, né, que o organismo ele tivesse seleção de indivíduos que produzissem anticorpos variados, né? Então, se você mistura essas pessoas, há a chance dessas informações, né, do sistema imune se misturarem também. E tem estudos que mostram mesmo que na miscigenação a variação, né, do sistema imune é maior do que naqueles grupos que têm menos miscigenação, né? Sobretudo populações com endogamia, né, alta taxa de endogamia, que é o caso de várias populações asiáticas, né? Então, Galego, a Giovana no chat... Errado, assim. A Giovana no chat, ela tinha levantado a questão sobre a vacinação. Será que a vacinação, ela também... Mas eu me pergunto também, será que, por exemplo, é que o lugar quando eu vejo gripe afetando a pessoa ao ponto dela ir e ficar de cama, os exemplos que eu tenho mais próximos de mim, por exemplo, é no Japão, nas épocas de epidemia de gripe lá, que derruba a população. E eu acho meio difícil eu conseguir pensar que, tipo assim, um país como o Japão em termos de recurso, em termos de saúde, em termos de cuidado, que eles também não realizem vacinações. Que aí você tem... O problema do vírus da gripe é que ele tem uma taxa de mutação muito alta e ele se dispersa muito rápido, né? Mais rápido, inclusive, do que o Covid.
Então, isso pode ser uma questão. Não sei se vocês lembram, mas quando teve lá a pandemia de H1N1, aqui no Brasil, muita gente ficou ruim. Né? Não sei se vocês lembram disso. Tanto é que esse hábito da gente ter álcool em gel em vários lugares foi por causa da pandemia de H1N1. Pode falar, Marília. Não é nada não, é porque caiu e eu voltei. Ah, tá, não, beleza. Tá, então, assim, tem essa particularidade do vírus, né? A miscigenação, ela pode ser um fator que ajude, né, a, digamos, ampliar a variabilidade da população, porque você vai ter aí populações com diferentes histórias de seleção, né? E aí, vendo aqui no chat, a Ana Laura disse que bebês nasceram autoimunes contra o Covid e se encaixam em evolução. Ana Laura, essa pergunta sua é muito complicada. Eu vou te falar por quê. Esses bebês que nasceram autoimunes, provavelmente, eles devem ter adquirido essa imunidade por epigenética. Entende? Então, assim, a mãe deve ter tido Covid-19, e aí essa imunidade, ela foi, digamos assim, ela foi apreendida pelo bebê, por causa do sistema imune da mãe, né? Ou o próprio sistema imune da mãe o bebê pode ter recebido células do sistema imune da mãe, via cordão umbilical. E essas células podem ficar o resto da vida, né, do indivíduo. Para a gente pensar no impacto evolutivo, a gente teria que pensar nesses bebês crescendo e conseguindo transferir essa capacidade autoimune contra a Covid para os descendentes deles, tá? E aí não se tem nenhum estudo ainda, porque tem que esperar esses bebês chegarem à fase adulta, produzir descendente e verificar se eles têm os anticorpos, né? Aí, se isso acontecer, pode ser que a gente pode encaixar isso na ideia de evolução. Senão você tem simplesmente uma resposta adaptativa que ela é mais ecológica do que evolutiva. Certo? Que acontece ali naquele indivíduo, mas não tem... Porque para ser evolutivo, a gente tem que pensar em consequências a longo prazo, né? Nas gerações futuras. Então, será que esses bebês autoimunes, eles poderão ter filhos, que terão filhos, que também serão autoimunes ao Covid? Né? Essa é uma pergunta. Então, não dá para falar. Essa questão da vacinação da Giovana é importante. A vacinação está bem mais estabelecida, né, Giovana? Então, isso reduz muito. Eu não tenho ideia dos números, há quantos anda, né, a vacinação da gripe. Eu sei que o Brasil é um dos países que tem uma campanha de vacinação bem importante, né? Tem uma parcela significativa da população, ela toma vacina contra a gripe, né? Então, isso também ajuda a prevenir muito essa questão e também em escala global, né? A vacinação da gripe, ela já é uma realidade há algumas décadas, já tem décadas, né, que isso acontece. Mas é uma questão se a miscigenação poderia, de alguma forma, atuar mitigando, né? Também não podemos esquecer que o Brasil é um país mais quente, e então é muito comum que a gente fique em ambientes abertos, né, por mais tempo. Porque se a gente pensar, por exemplo, países da Europa e os Estados Unidos, Canadá, quando é época de inverno, as pessoas não ficam na rua de jeito nenhum, tá, gente? É impossível ficar na rua, porque a temperatura é muito baixa. Aqui, pra gente, mesmo quando tá inverno, né, que a gente chega lá perto dos 5 graus, raramente, né, se a gente pensar Uberaba, por exemplo, 5 graus, eu acho que eu vivenciei 5 graus aí umas 2, 3 vezes só. Mas mesmo quando chega lá a temperatura de 10 graus, a gente consegue sair na rua, a gente não fica preso por causa disso. Agora, imagina, por exemplo, um lugar que as temperaturas são abaixo de zero vários dias seguidos, né? Então, as pessoas, literalmente, elas ficam confinadas, né? Quando elas precisam ir em algum estabelecimento, é tudo fechado, fica fechado por dias, né? Sem que seja sequer aberta uma janela. Então, obviamente que ambientes mais fechados, eles aumentam a capacidade de propagação. Então, acho que tem vários fatores aí, né? A miscigenação pode ser um fator que ajude a minimizar um pouco, mas não é só ela, né? A vacinação aqui, conforme a Giovana disse, a questão dos ambientes aqui serem mais abertos, a faixa etária da população brasileira ser menor, a gente não ter essa situação de baixas temperaturas que levariam as pessoas a ficar com janelas fechadas dias seguidos, né? E isso poderia manter os vírus no ambiente, então tem vários fatores aí. Certo? Pessoal, mais uma questão nesse sentido? Tranquilo? Bom, e aí, pessoal, tem umas coisas muito, muito bacanas agora que a gente pode pensar, considerando períodos mais recentes, tá? Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5.000 anos, né,
evoluíram 7% dos nossos genes. Não estou falando do genoma, não, tá? Eu estou falando dos genes. Então, 7% dos genes que existem em humanos hoje, eles evoluíram nos últimos 5.000 anos apenas. E eles estão relacionados a vários aspectos, tá? Então, tem muitos genes relacionados ao sistema imune, muitos mesmo. Então, boa parte do que a gente chama de sistema imune hoje, né, do ponto de vista genético, evoluiu nos últimos 5.000 anos. A cor de pele branca e olhos claros também, há evidências que seja um processo de evolução mais recente, que pode estar entre 10 e 5.000 anos. A questão daquela cor de pele asiática também é um tipo de pigmentação que evoluiu muito recentemente, né? Então, estima-se também que esteja aí dentro desse período. E a capacidade de digerir leite na fase adulta, tá? Que isso não é algo que os mamíferos apresentam, né? Então, a gente tem aí um problema sério com a lactase. A maior parte, existe uma parcela significativa da população, né? E praticamente todas as espécies de mamíferos, na verdade, são incapazes de digerir a lactase na fase adulta. Então, ao consumir alimentos, né, ou leite puro, ou laticínios, não necessariamente de leite, mas laticínios também pode acontecer isso, a pessoa ela tem problemas de intestinais, né? Diarreias, flatulência, cólica intestinal e tudo mais. Só que quando a gente analisa nas populações humanas, a intolerância eu falei lactase é a enzima, tá, gente? Mas a lactose é o açúcar do leite, desculpe, tá? Intolerância à lactose, né? Para você conseguir consumir alimentos com lactose, você precisa ter a lactase funcionando. Eu confundi, mas a lactose é o açúcar. Tem uma boa parte de populações asiáticas, né, e boa parte das populações africanas não conseguem digerir a lactose, então elas têm problemas intestinais sérios quando consomem, né, alimentos, ou leite puro, né, porque aí tem variação, né, tem indivíduos, por exemplo, que só não conseguem tomar leite puro ou leite integral, mas conseguem tomar leite desnatado, por exemplo, ou conseguem comer queijo, iogurte, né, às vezes o problema é só com leite, depende da concentração, né, de lactose. Quando a gente analisa indivíduos do norte da Europa, né, principalmente da Escandinávia, 90% da população é capaz de digerir e consumir leite na fase adulta. Então, essa capacidade de digerir leite de digerir a lactose na fase adulta, ela surge também nos últimos 5.000 anos. Então, vejo que são várias aquisições. E aí, né, quando a gente pensa na questão, né, se as populações humanas atuais evoluem, nessa figura aqui, eu apresento várias e várias doenças que acometeram a humanidade, que ainda cometem e que, de alguma forma, acaba eliminando várias pessoas, né? Então, aqui tem o coronavírus, que é uma doença atual, afeta principalmente pessoas mais idosas, né? Quer dizer, que já tiveram reprodução, mas existem variantes aí que afetam pessoas mais jovens, então isso pode ter um impacto. A gripe, né, conforme foi citado aqui hoje, o tifo, que já foi uma doença, né, com impactos importantes, o sarampo também, né, a tuberculose, a cólera, a peste negra, que ela tem um impacto importantíssimo na evolução do sistema imune, principalmente em populações de origem europeia, né. A gente não pode esquecer que a peste, a fome e a guerra mataram 1/3 da população europeia durante a Idade Média. Então, isso teve um impacto, né, muito grande. A malária também, né, uma outra doença importante que mata muita gente por ano. Então, vejam que, assim, a gente está sujeito a uma série de pandemias, né? A gente está vivendo a Covid-19, mas existem outras, né? E aí, quando se fala, né, se os humanos atuais evoluem, então, existem várias características, né, que evoluíram muito recentemente. Não citei algumas para vocês, que é a questão, né, de alimento, né, de laticínios, né, mas a gente tem modificações na dentição, nossos dentes se tornaram menores, né, inclusive quando a gente compara ancestrais do Homo sapiens mais antigos e mais recentes, a dentição é menor, houve aumento no tamanho cerebral, existem evidências, né, de que vários genes relacionados, né, ao funcionamento cerebral evoluíram muito recentemente, genes do sistema imune, vários deles evoluíram recentemente, a questão, né, da anemia falciforme e a alta frequência na África,
tem relação também com essa evolução mais recente, a cor de pele branca, né? Mas não só a cor de pele branca, a cor de pele asiática também é uma aquisição evolutiva recente, e existem vários elementos ósseos nossos que são bastante atuais, tá? Não a estrutura básica, mas principalmente a questão da dimensão, né? Então, houve mudanças significativas na dimensão de vários ossos do nosso corpo, e isso foi uma aquisição recente, certo? E aí uma questão que é muito recente e que provavelmente tem impactos evolutivos é a questão da fecundidade e mortalidade, né? Até o século XVII existia uma alta fecundidade porque não se tinha controle, né, de natalidade. Não é que não se existia, não havia, o tipo de controle de natalidade que existia no período ele era pouco utilizado, né, que era principalmente a questão, né, a gente pode chamar de tabelinha hoje, mas basicamente o controle de natalidade poderia estar relacionado a essa questão da tabelinha. Por isso, né, a proporção de filhos, né, que um casal tinha era altíssima e a mortalidade era alta também. Então, ao mesmo tempo que nascia muita gente, morria muita gente. O que acontece hoje é que a fecundidade é baixa, por quê? Porque existe, digamos assim, uma utilização de métodos anticonceptivos, né, contraceptivos muito alta pelas populações humanas, no geral. Estou pensando de forma geral, tá, gente? Mas aí a gente pode pensar grupos populacionais que esse controle de natalidade ele é mais frouxo, tá? Inclusive, no Brasil, a gente pode pensar grupos populacionais que têm controle de natalidade maior e grupos populacionais que têm controle de natalidade menor. E a baixa mortalidade também é uma característica. E só para vocês terem uma ideia, né, existe um levantamento, né, a respeito de natalidade e mortalidade que é feita desde os anos 50, né, e esse levantamento ele não é feito só com brasileiros, tá? É uma perspectiva mundial. Então, se a gente quer entender a evolução humana, a gente precisa pensar isso na perspectiva mundial. E aí, só para vocês perceberem aqui, vamos acompanhar só a curva cinza, tá? O primeiro gráfico é de taxa de natalidade, o segundo gráfico é de taxa de mortalidade, certo? Então, vejam que a taxa de natalidade, nos anos 50, né, era de mais ou menos 23%. Atualmente, né, aqui tem um levantamento até 2015, mais ou menos, essa taxa ela caiu para mais ou menos 11%. Certo? Veja que no período curto de tempo, que é basicamente uma geração e meia, né, humana, houve essa queda brusca na natalidade. Por outro lado, a mortalidade também teve uma queda brusca, de cerca de 24% nos anos 50 para cerca de 8% em 2015. Obviamente que isso, né, quem já fez princípios evolutivos sabe que tamanho populacional, né, a demografia das populações tem impacto evolutivo. Então, essa mudança, né, na taxa de natalidade e taxa de mortalidade tem significados evolutivos que pode ser refletido na evolução da nossa espécie. Ou seja, os humanos atuais evoluem? A resposta é um categórico sim, evoluem, certo? E aí vem a questão. Tá, os humanos atuais evoluem, beleza. E o futuro? O futuro é uma questão muito complicada da gente discutir, mas existem certas tendências evolutivas, né? Então, uma tendência evolutiva em que, no qual os nossos ossos tendem a se tornar mais finos, os nossos dedos tendem a se tornar mais curtos, o nosso sistema imunológico tende a se tornar mais eficiente e a variação étnica tende a se diminuir. Além disso, né, houve uma tendência evolutiva no tamanho da nossa cabeça e no tamanho dos nossos olhos ao longo da história evolutiva. E aí, se vocês pegarem alguns artigos especulativos, né, esses dois artigos que eu sugeri para vocês lerem, eles não trazem essa perspectiva e eu sou hiper mega contrário a isso, tá? Vocês já devem ter visto, inclusive, isso, que é uma tendência de nós nos tornarmos humanos com cabeças muito grandes, né? Cabeças e olhos muito grandes. Então, vejo que aqui são os humanos com uma perspectiva atual e como que poderia ser um provável fenótipo, né, futuro, com a cor de pele, não essa cor de pele branca, né, nem negra, nem amarela, mas cor de pele intermediária, por causa da miscigenação.
ossos mais finos, então a gente teria cabeças grandes, olhos grandes, uma pele intermediária, né, um tom de pele intermediária, e corpos mais esguios, certo? Só que isso é balela, tá, gente? Porque a gente não consegue prever essa questão morfológica a partir do que aconteceu até agora, né? Pode falar. Era isso que eu tava pensando. Eu tava pensando nisso, tipo assim, pra mim parece que pegaram uma especulação de um alienígena Grey e passaram pra gente. Exatamente. E aqueles filtros lá do Instagram, ele brinca com isso, né? Eles brincam com isso, porque você consegue fazer ficar com essa carinha, né? Cabeçuda, com o zoião. Ia parecer que a gente saiu de um anime. Exato, exato. Mas isso é balela. Tem inclusive o artigo do Ward, né, que eu sugeri para vocês lerem, ele faz uma crítica no primeiro parágrafo disso aí. Mas eu achei interessante trazer para vocês, porque isso é uma especulação que se tem, né, sobre o futuro da humanidade, né. Mas de qualquer forma, houve uma tendência da gente, né, perder massa muscular nos últimos 2, 3 mil anos, dos nossos dedos serem encurtados, do nosso sistema imune ter se tornado mais, digamos assim, mais versátil e de haver uma miscigenação na cor de pele. Eu acho, e aí Luiz Gustavo, eu acho que talvez a questão do sistema imune, a questão da cor da pele, eu acho que talvez seja um futuro plausível. Entende? Sim, acho que a cor da pele, sim. Porque como as barreiras culturais estão caindo, então há uma tendência de cruzamentos interraciais, certo? Mas então, esse fenótipo estrutural de tamanho de olho, principalmente, é complexo, porque a gente tem uma população com a maior variedade que exista de tamanho de olhos em si, da fenda onde os olhos ficam, no caso, né? De órbita. Isso no mais variados tipos de formatos também. Nem todo mundo tem uma elipse perfeita. Exatamente. Como o olho tá. Então, tipo assim, eu não consigo pensar que numa ideia de miscigenação vai imperar um único tipo de padrão orbital, sabe? No caso, padrão orbital, parece que eu tô falando de espaço, né? Tá certo. Isso aqui porque, assim, tem gente que gosta de fazer especulação nesse sentido, né? De trabalhar com essa questão ficcional mesmo, né? Trabalhar com um cenário hipotético. Tem até a questão lá, tem trabalhos que o pessoal discute como seria a vida em outros planetas. E umas viagens, assim, que você não tem nem como... Não dá para você fazer esse tipo de perspectiva, porque não tem formas de vida, né? Em outros planetas, pelo menos até o momento que a gente conhece, né? E não dá para a gente prever esse tipo de modificação, porque tem muita variação na população, né? Mesmo com a miscigenação, a gente espera que seja mantida muita variabilidade, né? Aliás, a miscigenação faz exatamente isso, mantém muita variabilidade. Mas a cor de pele, como é um caractere que ele acaba se diluindo, né? A cor de pele é um caractere que se dilui. Eu até acredito que realmente haja uma tendência de ter cor de pele menos variação na cor de pele, né? Você ter cores de pele mais intermediárias do que extremas, né? Não que só, por exemplo, não vai ter mais indivíduos brancos nem negros. Eu acredito que haja uma tendência de predomínio de variação de cor de pele intermediária, né? Sim, mas isso não quer dizer que não vai existir. Que não vai existir negros, exatamente. Então, assim, é muita viagem. Né? Questão de redução, né, na capacidade motora tem a ver com o modo de vida, né? Então, se esse modo de vida se continuar operando, então, obviamente que os músculos não vão atingir o máximo que eles conseguem, porque a gente não exercita eles mesmo com essa perspectiva. Dedo curto já foi uma aquisição evolutiva quando houve essa questão da conquista do ambiente terrestre, então eu não acredito que os dedos vão se encurtar mais. Sistema imune, sim, porque o sistema imune depende muito de pressão seletiva por patógeno, né? E os patógenos também evoluem. Então, com a evolução a gente espera. Mas eu acho que talvez o mais provável seria o sistema imune, questão da cor da pele, mas não pensando na extinção de negros e brancos, mas aumento na proporção de indivíduos falando isso falando assim, né, no que a gente consiga apontar fisicamente falando, né? Tipo assim, exato. Porque eu acredito, tipo assim, isso é para mim, mas eu acredito que a maior parte das nossas mudanças no futuro que a gente vai ter, elas vão ser em grande parte mudanças sociais.
Exatamente. Mudanças na forma como a humanidade interage entre si e com o mundo. Exatamente. Até porque se a gente não fizer isso, a gente não vai muito longe, não. Exato. E assim, também tem eu vou discutir, tem algumas perguntas aqui, né, que a própria autora faz, né? Então, seria possível com a tecnologia atual a remoção de genes doentes, né? E aí a resposta até o momento é não. Né? As técnicas de bioengenharia, elas foram desenvolvidas já tem algumas décadas e elas não são bem sucedidas na eliminação de genes que apresentam algum tipo de deficiência. Por isso que ainda existe, né, uma grande mortalidade por câncer e por outras doenças genéticas. Então, essa perspectiva, a remoção de gene doente não é uma coisa para a curto prazo. Segunda pergunta, prolongamento da longevidade. Essa é uma perspectiva mais plausível, né, que os seres humanos, eles podem sobreviver mais tempo, porque assim, nos últimos anos, né, eu mostrei para vocês o gráfico agora, né, aumentou a longevidade, porque se reduzir a mortalidade, significa que as pessoas estão vivendo mais tempo. Se elas estão vivendo mais tempo, elas estão tendo mais longevidade, né? Então, sim, seria possível a inserção de caracteres adaptativos via transgenia, né? Que isso também foi uma coisa que foi muito discutida nos anos 90, e vocês não têm noção. Quando eu fiz biologia, o que se falava de transgênico era muito, porque foi a época que teve o boom, né? Inclusive foi implantada a lei, né, da transgenia e tudo mais. E aí se tinha essa ideia que seria possível em humanos, né, a inserção de genes que poderiam, por exemplo, no embrião, que tornaria ele mais com mais vitalidade, alguma coisa do tipo. O problema é que não é só inserir Daí um gene. A gente vem com a loucura que foi nos anos 80 a ficção científica com, por exemplo, Gattaca. Exato. A Gattaca é de 93, né? É bem, porque assim, é legal pegar esses filmes que são icônicos, porque eles marcam justamente uma questão que era muito discutida, né? Aí você tem a clonagem da ovelha Dolly em 97, que é mais ou menos tudo ali, né? Então você vê que o cinema ele traz isso, né? Ele traz algumas questões que eram... Então, por exemplo, questão de Guerra Fria era muito comum nos filmes, né, dos anos 80, várias. Era as duas coisas muito comuns, era a Guerra Fria e era o final do mundo por uma guerra, por um resultado de uma Guerra Fria que ficou quente. Exatamente. E aí, no final das contas, quando chegou nos anos 90, teve a queda do Muro de Berlim, que isso foi um marco enorme em relação à questão do segundo mundo, né? O mundo socialista, ele não existia mais, né? Só estava precisando que esses marcos eles desaparecessem, né? E aí, logo depois, a União Soviética deixou de ser aquela potência, né? E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se tornaram todos países independentes, né? Então foi bastante assustador, porque tinha uma discussão muito forte nos anos 80 e de repente quando você chega nos anos 90 tem isso aí, né? Sim. E porque na época não se tinha, pelo menos na escolarização, né, e mesmo na mídia, né, não se deixava claro que durante os anos 70 e durante os anos 80 essa, digamos assim, essa polarização ela estava sofrendo enfraquecimento, né? Isso não ficava muito claro, porque, na verdade, a força da polarização correu pós-Segunda Guerra. E aí, durante os anos 80, isso já estava praticamente... O cinema traz isso forte, mas, do ponto de vista real, isso era muito mais fraco, né? Mesmo tendo os boicotes lá das Olimpíadas, né? O auge da competição dos dois lados, né, durante a Guerra Fria, os auges foram ali nos 70, por exemplo, nas categorias olímpicas, né? Tipo, por exemplo, contra quem que o Bob Fischer jogou? Eu não lembro agora, mas foi um puta jogo de xadrez grande do Bob Fischer, o americano, contra o russo. Eu não lembro se já era o Kasparov nessa época. Eu também e foi uma loucura que aí, tipo assim, a galera toda se preparando para o embate do xadrez, quem tem o melhor enxadrista, e isso tomou, tipo assim, jornais da época e tudo mais. E ninguém jogava xadrez, né, Silvano? Ninguém jogava xadrez, tipo assim, era realmente Era a questão da polarização, né? Quando as Olimpíadas de 80, né, em Moscou, os países, o Brasil participou, né? Que o Brasil nunca entrou nesses boicotes, né? Mas aí os Estados Unidos e vários países, né, da Europa não participaram das Olimpíadas dos anos 80. Sim. De 1980, de Moscou. E aí, quando teve as Olimpíadas de 84, o Bloco Socialista também não participou. Então, você não tem participação de Rússia, você não tem participação da Alemanha Oriental nas Olimpíadas de 84.
né? Dos países socialistas, né, basicamente quem participou foi a Romênia, em 84, dos Jogos Olímpicos. Então tinha essas coisas, mas isso aí já estava mais enfraquecido, né? A gente vê uma pequena citação a essa questão, até mesmo no Chaves, né? Do jogo que vai jogar a Alemanha. Qual das duas Alemanha? As duas é a mesma Alemanha, a diferença é que um lado bebe cerveja e o outro bebe vodka. Exato. E aí depois, hoje, todos tomam, acho que as duas coisas, né? Aqui não tem mais as duas, né? Agora é uma coisa só. Bom, então essa questão da longevidade, beleza. Caractere adaptativo e transgenia é algo pouco provável, porque não basta mexer em um gene só, você tem que mexer em toda a informação, né, do genoma para conseguir, né, ter um efeito real adaptativo. Então, isso parece que é algo bem improvável de acontecer. Intensificação de características, né? Então, por exemplo, tornar o corpo humano mais forte, mais resistente ao frio. Será que seria possível isso? Veja que essas características são todas complexas, né? Então, isso depende da ação de vários genes e da relação desses genes com o ambiente. Então, não é tão simples assim fazer esse tipo de manipulação. E viver em outros planetas. Dessas aqui, pessoal, essas perguntas, as mais prováveis é prolongamento da longevidade, porque isso já está em operação, né? Já vem acontecendo nas últimas décadas. E viver em outros planetas parece que é algo que é uma perspectiva plausível também. Tá? Então, é possível. Nós não temos tecnologia ainda, mas pelo tipo de avanços que ocorrem a cada ano, é provável que o ser humano consiga, daqui a algumas décadas, talvez, estabelecer bases em Marte, às vezes base na Lua. O mais provável é Marte, tá? Por isso que existe um esforço muito grande de se enviar sondas, né, para Marte. Porque um provável lugar para escape, né, de humanos no futuro seria Marte, que é dos planetas do Sistema Solar, o que apresenta condições que seriam mais ou menos favoráveis, tá? Mas não é tão favorável assim também não, porque lá a variação de temperatura é muito alta, disponibilidade parece que tem água, mas parece que se tiver água não é em quantidade suficiente para manter seres humanos, então tem umas coisas assim que precisam ser melhor esclarecidas. E aí, num dos artigos, né, o autor ele traz algumas conjecturas, né, a respeito, né, do Homo sapiens no futuro. Então, por exemplo, seria possível estabelecimento de colônias humanas em mundos distantes? Então, essa seria uma perspectiva. Perda ou abandono da tecnologia que permite o intercâmbio global dos nossos genes? Divisão entre grupos isolados após o evento apocalíptico, com um grande asteroide colidir com a Terra, né? Dedicação à engenharia genética. Então, seriam algumas questões aí. E veja que interessante, né? Todas as questões aí, elas são relacionadas principalmente à evolução cultural e não à evolução biológica. Não sei se vocês perceberam. Mas qualquer uma dessas ações aqui, tirando a questão da divisão do grupo, né, após o evento apocalíptico, as demais dependem, né, da ação de aquisições culturais, de tecnologias que permitem, né, a exploração de outros ambientes, a dedicação à engenharia genética, né, e outras questões desse tipo. E aí, pessoal, os dois autores, eles trazem uma discussão que eu acho muito interessante, que será que nós chegaremos a um ponto que nós nos integraremos às máquinas? E aí eu pergunto para vocês, nós somos ou não integrados às máquinas? O que vocês acham? Eu acho que a gente é sim, hoje em dia, infelizmente. Seria possível ter essa aula sem máquinas, gente? A gente não faz nada. Se a gente fica sem celular um dia, a gente já entra em parafuso, porque a gente não sabe mais o que a gente tem na agenda, a gente não sabe fazer nada. E isso a gente está pensando numa perspectiva micro, né, Yara? Que pensa, a minha rotina ela é totalmente comprometida a partir da não tecnologia. Então, se eu perder o celular ou o computador, eu não consigo, por exemplo, executar meu trabalho, que é um aspecto da minha vida, né? Agora, comida, gente. Pensa, produção de alimento depende tudo de máquina, de maquinaria. Tira tudo das máquinas. Vamos, sabe, extinguir máquinas. E voltar àquela situação que a gente utilizava tecnologias mais... Vai ser uma situação de caos total, né? Eu e um amigo
que mora comigo lá em Uberaba, né? Eu e o Lucas, a gente passou 2020 inteiro lá em Uberaba, né? Em quarentena. E aí a gente teve um dia que a gente viu uma reportagem lá que estava falando sobre inversão de polos magnéticos da Terra e como que isso afetaria, né? Se isso de fato acontecesse, como que isso afetaria a tecnologia como nós a conhecemos, né? Que a gente passaria um bom tempo completamente sem nada, sem eletricidade, sem conexão de rádio, sem coisa nenhuma funcionando. E aí a gente começou a ver uma possibilidade de mundo aí que, nossa senhora, gente, nós começamos a ficar até assustado. A gente está pensando numa questão atual, né? Os autores, eles trazem uma perspectiva da nossa integração com as máquinas, uma perspectiva mais, digamos assim, matrixiana, né? Então, será que a gente poderia realmente ou ser dominado pelas máquinas, né? Porque o que tem acontecido, eu não sei se vocês utilizam algum tipo de inteligência artificial de forma intencional, porque a gente está em contato com inteligência artificial o tempo inteiro, tá, pessoal? Então, por exemplo, sim, quando aparece, você recebe lá no Instagram um anúncio de uma coisa que você tinha talvez comentado, ou porque alguma pesquisa que você fez, eu pesquisei no Google e aí de repente eu recebo um anúncio no Instagram de algo que eu tinha procurado. E a Netflix, por exemplo, né, ela sugere filmes, você fala, puxa vida, eu queria ver esse filme mesmo. Porque o algoritmo do Spotify. Do Spotify, eu tenho a Alexa, né? E aí eu peço para ela trocar a minha rádio. Aí o que ela faz? Ela não toca as músicas que eu tenho baixado. Ela reproduz músicas que têm a ver com o estilo de música que eu geralmente escuto. É assustador, é assustador. Isso aconteceu comigo. Eu estava precisando comprar uma air fryer e eu comentei com o Deon, falei, nossa, eu tô precisando comprar um air fryer. 3 minutos depois eu abri o Instagram, só tinha propaganda de air fryer. Eu fiquei chocada, falei, gente, não dá para comentar nada perto da tecnologia. E já aconteceu várias vezes com vários produtos. É incrível isso. Mas você vê, é inteligência artificial, né? Porque ela pode então pegar nossa informação, só que não tem um humano intermediando. Então, aquela tecnologia ela é capaz de, a partir do que a gente falou, decodificar isso na linguagem das máquinas e transformar isso em uma publicidade, e coletar dentro da net, né? A publicidade que tem a ver com aquilo que você falou. Olha que louco, é muito louco isso. Aí a do meu Instagram, ela tá meio maluca. Faz mó tempo que ela tá me mandando vários negócios de kit de martelinho de ouro. E nem mexer em carro eu sei. Olha, então alguém deve estar usando teu celular, hein, Silvano? Talvez. Porque pode ser, né? Não é possível, gente. Porque pode ser. Mas é bem assim, eu fico pensando, se esse futuro, né, que a gente depende das máquinas, eu acho que a gente chegou num estado, né, de dependência das máquinas. Se acontecer um colapso, eu não sei o que a gente faria, né? A gente morreria de fome, porque eu não consigo ver, num curto prazo, alternativas para a gente resolver a grande quantidade de problemas, né? Inclusive dinheiro, eu não sei se vocês já pararam para pensar que, basicamente, a gente não faz mais circular quase dinheiro, porque a gente paga tudo ou virtualmente ou por cartão, né? A maior parte das pessoas acaba usando menos dinheiro, usando mais moeda virtual. Até a questão, né, do dinheiro passou de uma existência física importante, passou a ter essa existência imaterial, né? Porque, por exemplo, o dinheiro que eu tenho na conta, ele é um dinheiro virtual. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Sim. O dinheiro dos países mesmo, a riqueza dos países, há muito tempo que o dinheiro que a gente tem, ele não é publicamente falando, né? Ele não é, tipo, lastreado em alguma coisa como era antigamente. Negócio hoje o dinheiro, né? ele é uma... Nossa, como... eu esqueci agora. Um amigo meu, ele usou um termo, né, muito bom outro dia. Muito bom outro dia. É tipo um... ele é tipo uma crença jurídica, alguma coisa assim. Só que ele usou ele faz direito lá, ele usou uma palavra muito bonita. Professor, questão do dinheiro, por exemplo, é que a tecnologia também avança muito rápido nessa questão. Tipo, hoje os bancos tá muito popular o banco virtual, né? Então tá todo mundo fazendo uma transação de banco virtual.
E o que me assusta também é que, mais ou menos em 2012, mais ou menos, eu ouvi falar que os caixas eletrônicos, eles iam processar automaticamente os envelopes de depósito. Então, não ia ter mais aquele trabalho manual que os caixas tinham. E hoje, a gente já vai no banco, seja 10 anos depois, mais ou menos, a gente vai no banco e já tem os caixas eletrônicos totalmente sem o processamento humano, sem ter que colocar o envelope. Você já coloca o dinheiro lá, já processa, cai na conta imediato, e é muito estranho, sabe? O quanto a tecnologia vem substituindo o trabalho humano, mas, ao mesmo tempo, auxiliando todo mundo. Então, eu acho que hoje a gente não consegue viver sem para nada. Exato. Não precisa nem pensar na perspectiva de um ciborgue, né? Porque os autores, eles trazem essa perspectiva, né? Inclusive, da gente conseguir compensar certas limitações que o nosso corpo tem, né? A partir da implantação mesmo de máquinas. Só que a gente já criou uma estrutura que a gente é altamente dependente das máquinas, né? Tem um desenho na Netflix que eu assisti essa semana. Eu vou falar para vocês qual que é. Ele é muito bonitinho, ele traz exatamente essa questão da... Peraí que eu vou falar para vocês qual que é. Traz exatamente essa questão das máquinas, né? Que eu não sei se vocês assistiram, é um que é uma família, e aí tem um inventor aí de tecnologia de celular, que aí tinha tipo uma Alexa, que era mais antiga, e aí ele transforma essa tecnologia, e aí essa Alexa se revolta e controla a tecnologia que ele tinha criado a partir de robôs. E aí essa família vai acabar numa disputa, né? Isso, gente, é muito engraçado. Peraí que eu vou... Deixa eu achar aqui como que ele chama. Aqui eu tenho no Netflix, eu recomendo demais, vocês assistam, porque é um desenho super divertido. Ele chama... Nossa, gente, tô ficando ceguinho. The Mitchells versus as máquinas. É muito legal. Que o cartaz é esse aqui, ó. Se vocês puderem assistir, gente, é bem essa questão. Só que não na perspectiva do ciborgue, né? Se vocês quiserem a perspectiva do ciborgue, vocês podem assistir a série Titans, que tem o ciborgue. Tem uma outra série que chama Patrulha do Destino, também, que tem o ciborgue. Os filmes da DC, né? Que também tem o ciborgue, que aí vocês podem ter uma ideia de qual seria uma perspectiva dessa fusão com as máquinas, né? Silvano, você quer falar alguma coisa? Tá. Não, é que eu ia falar que no mundo literário a gente também tem o pai do futurismo maquinário, né, que previu, por exemplo, a educação como ela seria num mundo 100% conectado, como seriam os computadores no futuro, e a galera na época ficava tipo assim, mano, esse velho é maluco, é o senhor Isaac Asimov. Exato, que ele traz essa perspectiva, né? Você tem também de interação homem-máquina extremamente intercambiado. Tem o Metrópolis, eu esqueci agora de quem é. Eu não sei se é do Asimov, mas tem o Metrópolis também, que tem essa ideia, né? De androides e tudo mais, que já... Metrópolis eu acho que é... Ele é um Philip filme... K. Dick, não é? É um... Metrópolis, é um filme antigo, fizeram até uma regravação. Ele é de um alemão, deixa eu ver quem que é. É do Fritz Lang. Fritz Lang também traz essa perspectiva para o cinema, isso na época do cinema mudo, né? Sim, 27. Então você tem isso muito... Essa questão, né, do domínio, né, da tecnologia, eu acho que eles não vislumbravam o que ia acontecer, né? Porque assim, a gente ainda não chegou nesse ponto da gente ter ciborgues efetivos, né? Obviamente a gente tem é possível a implantação de certos elementos de tecnologia no corpo humano que permite a sobrevivência, né? Você consegue simular, por exemplo, um pulmão externo, então tem algumas coisas que você consegue fazer, mas nessa perspectiva do ciborgue, dos titãs, ou dessa questão de androide e tudo mais, ainda a gente não chegou nesse ponto, mas acho que não está muito longe também não, tá? É uma viagem, mas
Então, essa figura eu achei ela muito fofa, porque eu acho que ela é um meme, né? A gente falou de meme no começo da aula, que é um meme que representa, né? Sei lá, amor, carinho e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem a nossa ligação com as máquinas ela é muito forte. Aí eu fico pensando, se tivesse tido uma pandemia dessas, por exemplo, na época que eu estava na graduação. Se tivesse tido uma pandemia dessa na época que eu estava na graduação, eu acho, primeiro, que ia morrer muito mais gente, se bem que, por outro lado, talvez não chegaria nem no Brasil direito, né? Porque não tinha tanta... essa questão das viagens internacionais, que foi um processo importante para que o vírus se dispersasse, e a China não tinha tanta importância também naquela época, né? Então, mas se tivesse tido uma pandemia, uma proporção pelo menos parecida, eu não sei o que ia ter acontecido, porque não tinha nada, gente. A gente tinha lá uns e-mails que a gente usava, e eu lembro que a gente ia que era muito comum no comecinho, né, quando eu entrei na faculdade, tinha um laboratório de informática, e aí tinha um sistema interno de comunicação, e aí tinha uma menina da minha turma que ela era hacker, né? Aí quando tinha alguém que estava usando, que a gente estava querendo paquerar, a gente descobria qual era o nickname da pessoa, e aí a gente ficava mandando mensagem. E aí, claro, quem não tinha as manhas de hacker dessa amiga minha, não sabia quem que estava mandando. Então a gente ficava só olhando para ver se a pessoa estava procurando a gente, que era uma sala, né? Que aí tinha os computadores, então você via todo mundo, e aí você mandava por ali. Ai, meu Deus, as coisas de louco. E agora é o jeito que nós estamos, né? A gente consegue até, inclusive, manter, né, semestre letivo utilizando tecnologia. Bom, e aí, pessoal, para finalizar esse tema da aula de hoje, vejo que a aula de hoje a gente discutiu bem na esfera da especulação, né? Mas é bom de vez em quando a gente também ter esses momentos de alívio cômico, digamos assim, né, dentro das disciplinas. E o Ward, né, que é um dos artigos que eu trouxe, ele traz 3 perspectivas possíveis, né? Então, um seria o da estase, ou seja, o ser humano vai se manter, né? É um provável cenário que o ser humano se mantenha basicamente do jeito que está hoje, sem grandes modificações. Um segundo é que outra espécie, né, do gênero Homo possa evoluir, ou mais de uma espécie possa evoluir a partir da nossa espécie, ou é possível a simbiose com máquinas, né? E se vocês analisarem, as 3 hipóteses elas podem ocorrer simultaneamente, então elas não são excludentes. Então é possível que seja mantido, né? Então, mesmo que a gente pense na especiação, então é possível que surjam espécies novas, mas que a nossa espécie também se mantenha nesse cenário, sem grandes modificações, e, além disso, é possível a simbiose com as máquinas. Certo? Os artigos, né? Que futuro esperam pelo Homo sapiens, tá, gente? O artigo que eu o outro. E aí, esses 2 artigos estão disponíveis lá no ambiente da disciplina. E aí, vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma curiosidade? Aproveitem agora. Eu acho que eu já fiz bastantes adendos durante a aula, tranquilo por enquanto. Não, tranquilo. Pessoal, vocês perceberam que essa aula foi bem diferente das outras, né? Porque é uma outra pegada. Da semana que vem também vocês vão perceber que vai ser bem diferente, porque a gente vai trazer outra perspectiva, né, da discussão sobre evolução humana. E aí, Ana, pode fazer a pergunta. Ou comentário. Se você tinha visto, só que eu perguntei e depois a minha internet ficou meio instável, não sei se você respondeu. Sobre os bebês nascerem autoimunes contra o Covid. Já é uma evolução? Eu respondi, mas eu respondo de novo. A questão a questão dos bebês, né, que nasceram autoimunes contra o Covid, pode ser uma questão epigenética, né? Então, eles podem ter herdado, por exemplo, da mãe. Então, a mãe teve Covid, aí o sistema imune dela, né, aprendeu a se defender contra o Covid, e células do sistema imune podem ter sido transferidas para o feto, né, via cordão umbilical. Para ter impacto evolutivo, que a gente chama de evolução, essa característica deveria ser herdada para gerações futuras. Então, esses bebês que nasceram autoimunes, eles vão gerar descendentes autoimunes? Se a resposta for sim, então é evolução. Se a resposta for não, então não é evolução.
é simplesmente um mecanismo de acomodação ou ecológica, né? Entendi, obrigada. De nada. Pessoal, mais algum comentário, pergunta? Tranquilo? Não, professor, foi bem interessante. A aula foi mais leve também. Hoje foi mais bem viagem, né? Essa é literalmente uma aula que poderia ser feita numa cafeteria, né? Que daria para fazer na com cantina, certeza. né? Bom, quando eu voltar ao presencial, quando for dessa aula, eu vou fazer ela na cantina, tomando um café que é bem legal. Fazendo, sabe, um lanche da tarde. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Para mim é divertidíssimo, eu gosto de especular também, né? Gosto da ciência, mas eu gosto de especulação também às vezes. E com isso, então, a gente encerra essa parte e semana que vem, então, a gente finaliza o módulo 4, certo? Bom, eu vou parar Beleza, gravando. professor. Então, eu agradeço a participação de vocês.